Olá! Recentemente celebramos o Dia Mundial do Consumidor. A data representa um motivo de comemoração, claro, mas também é um marco na luta em defesa do direito de todos nós consumidores e que cada um de nós precisa fazer valer. O programa de hoje chega para falar sobre as relações de consumo. É essa legislação que resguarda o cidadão, seja ele consumidor ou fornecedor. E para conversar sobre esse tema, temos aqui no estúdio a superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana Cavalcante. Com a nossa convidada, vamos falar desses direitos que, afinal, temos que lidar todos os dias, a todo momento. Também vamos saber mais sobre o intenso trabalho que esse órgão executa para fazer valer a legislação em defesa do consumidor. Então, fica ligado, porque está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Kessia. Prazer estar aqui com vocês, Michele, com todos os telespectadores do Câmara Aberta, prestando contas do nosso trabalho à frente do consumidor e, como você bem disse, tratando de relações de consumo. Todos os dias celebram-se infinitas relações de consumo em nosso nome. Mesmo antes de nascermos, já existem relações de consumo em nosso nome. A nossa mãe fazendo enxoval, o quartinho, indo a médico. Percorremos toda uma existência em relações de consumo e aí ainda vem, falecemos, ainda relações de consumo ocorrem em nosso nome. Então é um tema extremamente palpitante. Todos nós consumidores, todos os dias, temos que estar atentos aos nossos direitos para que tenhamos relações de consumo harmônicas e equilibradas. Exato, Kessia, você tem mergulhado há muitos e muitos anos aí nessa questão do direito do consumidor. Na sua visão, avançamos muito nessas garantias ao longo dos anos, o marco mesmo foi o Código. Com certeza, Michele. Quem não lembra, pelo menos da minha geração, antigamente nós não tínhamos garantia de nada. Hoje nós temos a garantia legal, todo produto ou serviço tem garantia legal de 3 meses, prevista no Código. Nós temos direito à inversão do ônus da prova, a publicidade ela tem que ser realmente aquilo a que ela se propõe. Nós temos muitos direitos garantidos com o Código e é necessário, para que cada vez mais ele se efetive, que o consumidor saiba, conheça o seu direito e reivindique. Num Brasil onde muitas leis acabam se perdendo pela falta de uso delas, pela falta de conhecimento delas, acho que o Código de Defesa do Consumidor ele tem se fortalecido, né, com esse trabalho que é feito em defesa de fazer valer essa lei em prol do consumidor. Com certeza, eu acho que é uma construção. Quando o Código ele veio a conhecimento público, ele veio à tona, muito se pensava que o objetivo era fechar as empresas e de forma alguma. O objetivo é fazer com que cada um saiba os seus direitos e obrigações e aí o consumidor ele possa reivindicar esses direitos. E o Código, cada dia que passa, através de, por exemplo, programas como esse, o consumidor toma ciência e consciência desses direitos e passa a reivindicá-lo. O Código é uma lei que pegou, veio para ficar, sofreu modificações. Algumas a gente diz que a gente vive eternamente numa luta hercúlea defendendo os consumidores, mas em regra geral ele é extremamente benéfico e todos os dias nós nos deparamos com as situações as mais diversas para defender o cidadão. Já são quantos anos? É desde 1990, 90, né? O Código em setembro ele completará 35 anos. Em 35 anos a realidade mudou e hoje a gente vê muitos desafios por conta dessa era tão digital, em termos ainda de avanços. Como é que você vê que o Código ainda pode ser aprimorado, pensando nessa realidade aí que a gente enfrenta hoje? Veja bem, 35 anos e o Código continua extremamente atual. Desde a sua concepção, ele já pensou nisso. Quando o consumidor compra uma compra fora do estabelecimento comercial, todas as garantias nós ainda buscamos no CDC como defender o cidadão, né? Compra feita fora do estabelecimento comercial, onde o consumidor ele não está vendo aquele produto, não está sentindo, não está tocando o direito de arrependimento,
né? Porque 7 dias, pelo menos, o consumidor, num dia, ele vai estar em casa no descanso e ele vai refletir se aquele produto lhe serve ou não. Então, tudo isso já estava preconizado lá no código no passado. Por exemplo, você comprou através fez uma compra online, mas mesmo assim você tem que printar, se acautelar, guardar tudo e a responsabilidade deve ser dada a quem de direito. Tivemos recentemente o Dia do Consumidor, Mundial do Consumidor, é uma data que o PROCON estadual normalmente atualiza números sobre as demandas do ano anterior, né? Traz um pouco para a gente dados, esses números, quais foram as demandas que foram mais assim, colocadas pelo PROCON no ano passado? Olha, veja bem, quando a gente vai para a demanda livre, né? Dentro do PROCON nós temos vários tipos de atendimento. Nós temos aquele atendimento, aquelas linhas diretas com as empresas, onde até um colega seu disse, é o telefone do super-homem, o telefone vermelho do super-homem. Quando com uma única ligação do PROCON, o PROCON liga e resolve o problema do consumidor, ou quando a gente precisa abrir uma audiência para tentar conciliar as partes. Na grande maioria das vezes, a gente já consegue fazer isso através ou encaminhando um e-mail para a empresa ou mesmo um telefonema. E quando a gente abre um processo administrativo, esses dados eles vão para um cadastro de reclamação fundamentada, que é o imperativo do artigo 44. Se a gente for tomar como base quem foi mais demandado, com certeza, bancos, os serviços essenciais, telefonia. E dentro do cadastro, o consumidor ele vai poder verificar se aquela demanda ela foi resolvida ou não. Então, fica a dica para que o consumidor, antes de realizar a contratação de algum produto ou serviço, ele verifique tanto na plataforma consumidor.gov.br, como é que essa empresa, lembrando, aquelas empresas de serviços essenciais, todos têm em casa. Já é comum também a telefonia ser campeã, porque numa residência, quantos aparelhos celulares não se tem dentro de uma única residência? Então, o que o consumidor tem que observar ela é demandada, mas ela resolve ou não. E nesse cadastro ela diz se ela é fundamentada, atendida ou não atendida. Inclusive aqui Quando na Paraíba, é não atendida, existe uma aplicação de multa à empresa. Inclusive tem os dados aqui da Paraíba mesmo. Com Quem quiser certeza. contratar um plano de telefonia, um plano médico, por exemplo, também tem as demandas lá. Com certeza, Michele. Só para você ter ideia, quando nós temos alguma restrição creditícia, estamos com o nome incerto em algum birô de crédito, quando a gente tem uma restrição. Então, você pagou, 5 dias após esse pagamento que você comprovou, é retirado o nome do consumidor desse cadastro de restrição creditícia. Já no caso das empresas, não. Se elas foram demandadas no órgão de proteção e defesa do consumidor, estes, por um imperativo do artigo 44 do CDC, manterão cadastros atualizados e dia 15 de março lançamos aqui, nesta casa, o nosso cadastro de reclamação fundamentadas, dando um mês para que as empresas analisem, se tiver alguma dúvida, alguma divergência, elas possam trazer para o PROCON para fazer uma análise e após um mês ele soma seu cadastro nacional. Então, o consumidor entrando no site procon.pb.gov.br, ele vai ter lá o cadastro dos 5 últimos anos. Ele vai ver o comportamento daquela empresa perante o órgão de defesa do consumidor. A gente falou de telefonia, a gente falou de planos de saúde, a gente vê que são geralmente muito alvo de reclamações por parte dos consumidores. Quando isso começa a ser muito recorrente, como é que é feita a punição a essas empresas? Olha, a gente tem, o PROCON ele trata tanto individualmente como coletivamente. Por exemplo, algumas vezes coletivamente, principalmente relativa a idosos, nós ajuizamos as devidas e competentes ações civis públicas. Idosos que estavam sendo alvo de cartão de crédito consignado, de contratos que ele não tinha solicitado. Então, a gente age de âmbito coletivo, como individualmente a cada demanda de consumidor que chega até o órgão. Então, para cada pessoa que vai reclamar no PROCON, se abrir o processo administrativo, se não resolver,
Nossa principal missão é conciliar. Eu sempre digo, Michele, que o PROCON ele não é indústrias de multas. O PROCON ele serve para harmonizar as relações de consumo. Nesse sentido, a gente tem um trabalho educativo, tanto junto ao consumidor, seja ele a criança, o consumidor mirim, o adolescente ou mesmo o idoso. Temos vários projetos de educação para o consumo, como também junto ao fornecedor, né? Nós temos uma gincana paraibana de educação para o consumo, nós temos o fiscal mirim do PROCON, nós temos o PROCON no parque, por um consumo educado o PROCON vai às escolas, nós temos o PROCON Uni, que é a universidade dentro do PROCON, e temos também o fornecedor consciente e consumidor contente. Então, quando não é possível, eu sempre digo, o código ele é de proteção e defesa do consumidor. Quando essa proteção ela não é possível, seja através de um trabalho de educação, vem o braço forte do Estado, através da repressão, seja através de uma reclamação ou mesmo de um ato fiscalizatório, onde se a empresa não resolver o problema e houver uma violação aos direitos do consumidor, ela será penalizada, conforme reza o artigo 56 do CDC. E são várias coisas. Multa, interdição, cassação de alvará, são várias prerrogativas que são dadas ao órgão consumerista para que, seguindo o devido processo legal, ele possa aplicar aquela penalidade àquela empresa. É claro que a gente está indo para o intervalo, mas antes de ir, é claro que eu não deixaria de perguntar sobre um serviço específico que está sendo disponibilizado pelo PROCON nesse período em que as pessoas são obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda. Fala um pouco sobre isso, Kessia. Exatamente. Nós temos vários serviços especializados dentro do PROCON. Fazer o orçamento doméstico do consumidor, ajudar aquele consumidor endividado, temos mutirões e temos também neste período, esse já é o 4º ano, uma parceria através de uma universidade da Uniesp junto com a Receita Federal, a possibilidade, nós temos um NAF dentro do PROCON, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Então, o consumidor que nos procura do dia 8 de abril até o dia 30 de maio, do horário de 8 até as 11, ele poderá fazer a sua declaração de imposto de renda. E para isso, ele vai levar a declaração do ano anterior, os documentos pessoais dele e os rendimentos. E aí, os estudantes, assistidos por um professor, irão fazer essa declaração para o contribuinte. É isso, estamos conversando com a superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana, sobre os direitos do consumidor e sobre o trabalho que o PROCON do Estado realiza aqui na Paraíba. Daqui a pouco a gente volta aqui no Câmara Aberta. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos aqui pelas ruas do Cristo para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer pro futuro. Me diz um negócio, qual é a João Pessoa que tu quer pro futuro? Rapaz, eu acho que é uma João Pessoa mais planejada, mais desenvolvida e pensar pro nosso futuro. E o futuro de João Pessoa passa por aqui, debatendo o futuro da cidade que está perto de chegar a 1 milhão de habitantes. Somos a capital que mais cresce no Nordeste e é por isso que o debate do plano diretor, da ocupação do solo, do zoneamento, tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista, apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara,
às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na pedra da boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre os direitos do consumidor e também sobre o trabalho que o PROCON estadual realiza aqui com a superintendente do PROCON, Kessia Liliana. Kessia, você falou antes da gente ir para o intervalo sobre alguns dos serviços que o PROCON realiza aqui e eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses mutirões, para ajudar as pessoas que estão endividadas. Como é que isso funciona? Isso também é descentralizado, não é só aqui na capital, não é isso? Com certeza, Michele. Sexta-feira passada nós tivemos o 90º mutirão de renegociação de dívidas. E esse mutirão ele serve para quê? Para aquele consumidor que reconhece que deve, ele usou o serviço, ou contratou, ou comprou um produto, e ele está em débito com aquele fornecedor. Durante todos os períodos de mutirão, nós temos a assistência normal que damos aos consumidores para tirar dúvida, abrir reclamações, negociar, e também um mutirão de renegociação de dívida. Então, o consumidor vai até o PROCON, aí lá nós temos vários serviços da CAGEP, Energisa, TVs por assinatura, telefonia e todos os bancos. E nós buscamos harmonizar isso, fazendo um acordo entre esse consumidor e as empresas, aqueles que estão lá presencialmente e são tomados por termo em audiência, eles são todos homologados pelo NUPEMEC. E, como você bem colocou, por se tratar de um mutirão do PROCON do Estado da Paraíba, qualquer uma das 26 unidades que nós temos espalhadas por todo o Estado, basta tão somente que o consumidor, quando souber que está tendo mutirão, depois daqui nós temos vários outros programados também, se dirige a qualquer uma das unidades e o PROCON irá lá, ele vai presencialmente e nós iremos tratar essa demanda do consumidor. E é importante também dizer que nós temos várias parcerias com o CDL, para que o consumidor ele verifique se ele tem alguma restrição creditícia, porque às vezes ele teve o documento clonado, ou mesmo ele emprestou o nome para alguém e o nome dele está negativado. Então ele tem essa consulta gratuita e também, enquanto aguarda, ele tem os serviços especializados de embelezamento do SENAC. Pois é, e inclusive esses mutirões dão a possibilidade da pessoa renegociar de uma maneira vantajosa, às vezes com menos juros, ou renegociar essas parcelas numa quantidade de tempo que o consumidor consiga realmente sair do endividamento. Exatamente, porque o objetivo é que ele tenha aquela parcela que ele fez o acordo e ele continue a honrá-la com o pagamento mensal. Não adianta ele fazer um mutirão e a gente sempre coloca, eu sempre tenho um caso que foi as principais reduções são as bancárias, o consumidor devia R$112 mil. A gente conseguiu para ele quitar à vista essa dívida com R$2.800. Aí o consumidor disse, não tenho condições. Eu perguntei para ele, e o senhor suporta uma prestação de quanto? Ele disse em torno de 200 e pouco. Conseguimos ele dividir em 48 meses de 280, se eu não me engano, é uma coisa mais ou menos assim, que iria para 12 mil, de 112 para 12. E seria em 48 vezes. Aí o consumidor pensou e disse, não dá para mim. Então, o PROCON, ele propicia essa oportunidade, mas a palavra final é do consumidor, é ele que tem que ver como ele vai pagar essas dívidas. E aí é importante dizer também, Michele,
que muitas vezes o consumidor está endividado, não é porque ele quer. Ele está endividado porque ele perdeu o emprego, porque ele perdeu uma gratificação. Por algum caso de doença, né? Porque teve um problema de saúde, ou dele ou da família, ou mesmo chegou a se separar e reduziu a renda financeira. Então, são várias coisas que fazem com que esse consumidor fique inadimplente. E temos também aquele caso daquele consumidor que ele tem uma verdadeira doença, a compulsão pela compra. Nós temos todos os tipos de casos que nós tratamos sem olhar nada, estamos lá para servir o consumidor paraibano. Vamos falar das pesquisas? A gente sabe que o PROCON tem esse importante braço de apoio ao consumidor, são as pesquisas de preço. As mais comuns, de combustível, material escolar, quando chega lá no final do ano, começo do ano. Mas fala, como é que vocês escolhem aí os itens para que sejam pesquisados? Há uma sazonalidade disso? Que agora está chegando Semana Santa. Fala como é essa disponibilização e esse acesso de dados aí, essas pesquisas. Pois não, Michele. As pesquisas de preço do PROCON são feitas pelo nosso setor de pesquisas e estatísticas e elas servem para nortear os consumidores dos preços médios praticados no mercado. Só para você ter ideia, mês de janeiro nós fizemos 25 tipos de pesquisas diferentes. Mês de fevereiro, igualmente, salvo engano, foram 26. Então, que tipos de pesquisas são essas? Temos as pesquisas sazonais, temos as pesquisas que também mensalmente a gente faz, como você bem relatou, de combustível, de cesta básica, de alguns produtos, e temos também as de época. Perto do Dia das Crianças, pesquisas de brinquedo, Dia das Mães, as mais diversas também, todas voltadas para aquele momento do consumidor. Dia dos Namorados, igualmente, motéis, bares e restaurantes, pacotes, cestas, as mais diversas. E essas pesquisas, elas dividem-se em pesquisas comparativas e pesquisas que são meramente para dar uma noção ao consumidor qual o preço de mercado, que ela não trata-se do mesmo item. Por exemplo, uma pesquisa que seja de uma cesta de café da manhã, ela não pode ser comparada, a menos que todas as cestas elas tivessem os mesmos itens da mesma marca e com a mesma quantidade. Ela é informativa, esse tipo de pesquisa. Mas já uma pesquisa, a gente teve problema do café, a gente fez pesquisa de café, pesquisa do ovo, pesquisa de leite, as mais variadas. Nós temos sempre aquele cuidado de olhar naquele momento o que é que o consumidor está precisando e fazermos as pesquisas. E aí a gente encontra, início do ano, Operação Volta às Aulas, pesquisas entre livrarias, uma diferença entre o mesmo tipo de lápis com outro, uma diferença de R$ 46. Então, consumidor atento, ele vai poder economizar. É uma estratégia para economizar, com certeza. Sem contar o aplicativo Preço da Hora, né, que dá um norte para o consumidor. Após 5 minutos que o consumidor compra e que é emitida a nota fiscal, está lá no aplicativo Preço. Lembrando que pode haver diferença de preço se houver entre aquela empresa e o consumidor alguma fidelização. Mas sempre está lá o telefone para o consumidor poder comprovar. Vamos falar sobre o superendividamento. Você já falou um pouco sobre isso, que às vezes as pessoas se endividam, não é porque elas querem, mas há todos os casos. A inflação alta agora no momento, por exemplo, acaba sendo um fator que pode fazer com que as pessoas não percebam que estão se endividando mais do que deveriam? Exatamente, Michele. A questão do superendividamento foi uma alteração do Código de Defesa do Consumidor no ano de 2021 e possibilitou que os órgãos eles pudessem fazer esse trabalho. Essa lei foi de julho. Em setembro, nós inauguramos nosso núcleo de apoio ao superendividado, nosso NAS, Maria de Jesus, porque era a nossa ouvidora que nós perdemos durante a pandemia, que já fazia naturalmente esse trabalho lá no PROCON, e nós passamos a tratar o consumidor endividado, que já fazíamos isso de antes, e o superendividado.
E aquele consumidor superendividado, ele tem um tratamento completamente diferente. Por quê? Porque ele não vai entrar, por exemplo, se ele comprou joias, se ele comprou alguma coisa de luxo. Mas todas as demais dívidas, para aquele consumidor, existe um tratamento diferenciado e também ele não vai poder ter crédito durante um bom período. Mas aquilo que não for tratado no PROCON, nós temos também um convênio com a Defensoria Pública que ajuiza a competente ação. É um trabalho que a gente faz, uma rede de apoio ao consumidor, para que ele volte a ser reinserido no mercado de consumo. E, infelizmente, nós temos vários relatos de consumidores que sempre falam em suicídio, porque não está vendo a luz no fim do túnel. Então, é uma coisa que deve ser tratada pelos bancos, pela sociedade, pelo judiciário, né, pelos PROCONs, de uma forma como saúde do consumidor. Né? Afinal de contas, cada dia que passa é extremamente prazeroso o ato de comprar, mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade. E quando às vezes a gente chega, não estamos aqui julgando, a essa situação de superendividamento, é necessário que a gente diga que ele precisa de mais ajuda ainda para sair dessa situação. Afinal de contas, nós temos mais de 78 milhões de consumidores endividados. Quem não usa cartão de crédito? É verdade. E se você usou o cartão de crédito e você não conseguir pagar, é uma verdadeira bola de neve. Porque você tem 30 dias com as mudanças que houveram, se você não quitar, ele automaticamente já faz um financiamento para você e divide em parcelas para você quitar aquilo com ali. Juros altíssimos. Então, é importante que o consumidor esteja atento. Nós temos aulas de educação financeira lá no PROCON, para possibilitar. Nós temos também, e a Câmara também fez o convênio com a FEBRABAN, do aplicativo Meu Bolso em Dia. E eu convido toda a sociedade, conheça esse aplicativo. Ela vai se adequar à sua realidade, porque através de inteligência artificial, você vai colocar os seus dados e ele vai montar, de acordo com o seu perfil, a tratativa de educação financeira. Kessia, você acha que hoje o consumidor ele é mais consciente em termos de exigir seus direitos, né? Ou tem muita gente que ainda desconhece, essa informação ainda precisa chegar mais próxima, ou simplesmente deixa para lá, não quer ter trabalho de exigir os direitos lá? Olha, Michele, o consumidor de hoje ele é mais exigente, ele é mais consciente, e aí eu divido, né? Eu aprendi até um termo semana passada, a imprensa é a sala de aula. É através da imprensa que muitos consumidores eles têm a oportunidade de conhecer os seus direitos e assim reivindicá-los. É incrível, quando a gente dá uma entrevista, chove de gente no PROCON. Porque se identificou com aquela situação. Que se identificou com aquela situação. E eu ainda ouso dizer, e eu digo sempre isso para os fornecedores, quem vai ao PROCON é a ponta do iceberg. O problema é bem maior, porque muita gente, hoje em dia, a gente trata de tempo. Então, a gente tem um WhatsApp para que o consumidor não precise sair de casa, ele possa reclamar pelo WhatsApp. Era isso que eu ia perguntar, sobre as formas de denunciar, que é para facilitar esse trabalho, né? Exatamente. Com a pandemia, ela trouxe alguns ensinamentos também. Que o consumidor ele vai poder, do conforto do seu lado e onde ele estiver, ele vai poder reclamar no PROCON Estadual da Paraíba através do WhatsApp 98618-8330. Ele vai poder também ligar para o 151, né? Nós temos 25 unidades espalhadas. Lá no WhatsApp, ele vai escolher, inclusive, qual é o número daquele núcleo que é mais próximo dele, para que ele possa fazer a tratativa. Nós temos também a possibilidade do consumidor reclamar em todo o Brasil através da plataforma consumidor.gov.br. Essa funciona 24 horas por dia. O consumidor ele vai poder reclamar, ele vai poder reivindicar o seu direito e a empresa tem 10 dias para responder esse consumidor. Lembrando, ao final, o consumidor deve dar nota de 0 a 5. É importante que o consumidor avalie. Por quê? Porque senão nós não vamos ter um feedback se aquela resposta agradou, porque nem sempre a resposta ao consumidor é aquela que ele espera. Mas ele quer tirar a dúvida, ele quer saber se ele tem direito e ele tendo é obrigado a dar esse direito ao consumidor.
Aí, meu povo, são vários canais para as pessoas ficarem atentas e vigilantes a seus direitos. E né? ainda temos as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tudo isso disponibilizado para que o consumidor ele possa reclamar e ter os seus direitos atendidos. E também o nosso site, procon.pb.gov.br. Kessia, chegamos ao final da nossa entrevista. Deixa o espaço aberto para uma mensagem à população, que todos nós somos consumidores, desde quando estamos na barriga das nossas mães. Fica aí essa sua mensagem aí de conscientização dessas relações de consumo. Olha, Michele, eu convido a todos os consumidores paraibanos a conhecer o nosso site. Lá você tem vários serviços, várias informações. Também o Disque Denúncia para que você possa se cadastrar no Não Perturbe, que é aquelas ligações indesejadas. Depois, se o consumidor, após 30 dias, continuar sendo demandado, ele vai fazer a denúncia, que é o segundo momento. E lá você tem N oportunidades. Se tiver alguma dúvida, liga para nós. Nós existimos para que o consumidor paraibano ele possa ser atendido. Afinal de contas, para nós, o consumidor vem sempre em primeiro lugar. Conversamos com a superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana. A gente agradece esse bate-papo aqui, tão importante, sobre os direitos do consumidor. Semana que vem a gente volta com um novo tema aqui no Câmara Aberta. Até lá!